Boa noite a todos. Eu digo boa noite porque estamos gravando à noite, mas se você está assistindo de dia, sinta-se também igualmente bem-vindo. Estamos iniciando um canal no YouTube, já temos um blog, também um espaço no Instagram, no Facebook, que se chama Na Fita do Tempo. É um espaço para discutir, para pensar sobre a história da igreja, essa importante parte até do pensamento, da teologia, a teologia histórica, algo tão caro, tão importante. E aqui no canal do YouTube, a ideia é sempre ter um bate-papo com irmãos que conheçam, ou pesquisem, ou amem a história da igreja e possam contribuir para nossas discussões, para nossas reflexões. E hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui o reverendo Christian Medeiros, que muitos conhecem como Briale. Eu costumo chamar Medeiros porque eu sou Medeiros também, não está no meu nome, mas Medeiros faz parte da minha família, lá do Seridó, do Rio Grande do Norte. Então isso me faz até me sentir um pouco mais perto dele, quase um primo. E o nosso irmão o reverendo Christian, é pastor presbiteriano e professor no Mackenzie e no JMC, e principalmente nessa área de história da igreja. E vamos falar hoje sobre um tema muito importante, que é Calvino e sua influência hoje, que é um tema que sobre o qual nosso irmão pesquisa, já contribuiu com textos, então é motivo de muita alegria recebê-lo, e dou agora o espaço para que ele possa também saudar vocês. Saúdo a todos e desde já destaco aqui a minha gratidão pela honra que o reverendo Flávio Américo nos concede de participarmos deste momento e podermos falar um pouco sobre coisas que, pelo menos para nós, são muito especiais e nos agradam bastante. E o aspecto da pesquisa, dos estudos, na verdade, são muito mais de ordem bem pessoal e refletem muito do gosto, do prazer, da satisfação de estudar temáticas que julgamos ser extremamente relevantes, e também somos gratos por termos a oportunidade de falar um pouco, considerando também que pode ser útil para muitas pessoas, pode trazer lições que são importantes para nós ainda hoje, quando nós revisitamos o passado e nos aproximamos de homens que foram instrumentos nas mãos de Deus para abençoar, para dirigir a igreja, por vezes em momentos difíceis também, e podemos ter algumas apreensões, alguns ensinos que nos fazem trazer à tona a importância, de fato, da fidelidade ao Senhor, do cuidado com a sua igreja e, acima de tudo, sermos dispostos a servir como instrumentos nas mãos do Senhor. Amém. Então, já que a gente vai falar sobre João Calvino e sua importância, acho que, para começar a nossa conversa, é importante a gente saber um pouco sobre a vida desse homem. E, claro, como personagem histórico, ele tem um contexto, e esse contexto contribuiu para a sua obra e contribui para que ele ainda seja relevante hoje. Então, o que é que o irmão pode nos contar um pouco sobre a vida desse homem chamado João Calvino? Que o primeiro apontamento, né, claro que está falando do século XVI, as demarcações de data são importantes. Calvino nasceu em 1509 e viveu até 1564. No entanto, os demais elementos sobre a vida dele, acho que o primeiro aspecto que precisamos destacar é o próprio fato de quão Calvino foi comedido em falar sobre si mesmo. Uhum. Então, uma dessas temáticas é quando ocorreu a conversão dele ao protestantismo. Bom, nós temos o que ele mais fala sobre a sua conversão, mostrando que, de fato, foi uma transformação da visão, pôde enxergar, entender e compreender o Evangelho adequadamente, na introdução ao livro dos Salmos, seus comentários de Salmos.
É o único lugar que ele fala, e mesmo assim muito reservado, não era, já demonstra aí um traço de caráter do próprio Calvino, não era um homem que se colocava muito em autorrelevância, né? Ele se entendia apenas como um instrumento e falou, né, nos Salmos, exatamente porque é o lugar em que a alma fala, né? Os Salmos são exatamente expressões mais profundas da alma, e ele me parece ter se sentido ali Um pouco muito mais à vontade. mais à vontade para também mostrar, talvez até um certo tom de testemunho, né? Uhum. Acerca do mais profundo da sua alma e da transformação que ele recebeu, né? Então, esse é um traço importantíssimo. Outro traço que creio que vale a pena destacar é o momento em que Calvino ele chega por volta de 1536 em Genebra, permanece algum tempo, e há alguns conflitos, e ele sai de Genebra e ele retorna ao percurso que sempre desejava. Calvino, ele nunca, né, como disse certa vez o Émile Leonard, né, Calvino não acordou um belo dia dizendo: eu serei o reformador de Genebra. Uhum. Não fez isso, como tantos outros personagens históricos também não resolveram, estavam tranquilos em algum momento e simplesmente decidiram: eu vou revolucionar o mundo, né? E o fizeram. Assim, não foi desse jeito. Ele pretendia se dedicar aos estudos, à escrita, à pesquisa, os seus comentários, possivelmente trabalhar na igreja tranquilamente, não havia nenhuma pretensão, mas Farel acaba convencendo a ficar, né, com uma insistência muito rígida, né? Tem um quadro famoso, Calvino assim meio sentado na frente, um desenho famoso desse momento. Inclusive, quase que alguns chamam de a maldição de Farel sobre Calvino, né? Se você não ficar aqui nos ajudar a levar adiante a obra da reforma, que Deus destrua, né? Castigue o seu descanso, né? Então ele ficou muito temeroso, né? Um homem muito piedoso, né? E resolve ficar. Mas há alguns conflitos, especialmente com aqueles que mais tarde serão denominados de Partido dos Libertinos, e ele sai de Genebra e ele continua o seu percurso. Vai para Estrasburgo, Principalmente por causa da questão da disciplina, né? por causa da disciplina, participação na ceia. Uhum. Alguns queriam participar da ceia sem qualquer tipo de vida minimamente piedosa, santa. Queriam levar, de fato, o título de Partido dos Libertinos, ele é muito explícito, né? Eles queriam uma vida, de fato, libertina. Né? E o simples fato de ser cidadão de Genebra os tornasse simplesmente membros da igreja aptos a participar dos sacramentos. Isso, exato. Algo puramente de ordem mecânica, né? Então, sem uma verdadeira e real transformação do coração, né? E aí, Calvino vai para Estrasburgo, e por volta de 1540, Farel, ainda mantendo escreve a carta solicitando que ele repense, retorne, né? E aí tem dois elementos que me parecem particularmente muito importantes nesse contexto desse período em Estrasburgo, que foi, de fato, um período de muita tranquilidade para ele. Ele usufruiu aquilo que ele queria. Ele queria paz, escrever, produzir. É lá que escreve o primeiro comentário, que é o comentário da Carta aos Romanos, e todo o processo que ele vai ter de produção das Institutas, que é a sua obra principal, sem sombra de dúvidas, né? Desde a primeira edição, final de 35 a 36 e até 1559, ela vai sendo alterada, ampliada, modificada. Exato, à medida que os comentários vão sendo produzidos. Então, é um momento assim, do tempo, talvez, em certa medida, pudéssemos dizer, ideal segundo o que ele desejava.
né? Uhum. E o que não significa uma vida tranquila, porque ele descreve as dificuldades ali, o custo de publicar as institutas, né? O salário inteiro vai embora para publicar as institutas com o objetivo de instruir a igreja. Lembrando que o texto das institutas tem um caráter apologético, mas não nesse sentido de uma apologética marcada pelo conflito, né? Mas pela defesa da fé, pela exposição das razões da fé. E dentro desse contexto, ele recebe a carta de Farel, incentivando a retornar. E ele. Eu li em umas cartas recentemente que ele não queria voltar. Assim, eu tenho lido umas cartas dele do período e ele sem querer voltar, tipo, querendo manter essa tranquilidade para continuar escrevendo, confirmando isso que você falou, né? Mas Deus, na sua providência, providenciou Exato. sua volta. E uma carta escrita para Farel, a Farel 1540, me parece ser esplêndida, porque, me perdoem aqui a liberdade na descrição, né? Mas Calvino ele responde a Farel dizendo, olha, mais ou menos assim, você não precisa se preocupar, porque eu tenho todas as razões humanas para argumentar que eu não cometi nenhum erro e conseguiria achar todas as desculpas necessárias para justificar uma negação, para não retornar a Genebra, como você está solicitando, como se ele dissesse, eu tenho justificativas evidentes, claras, para não querer retornar. Mas em dado momento ele diz: Mas não é a homens que eu tenho que responder, é a Deus. Uhum. E diante de Deus, todos os argumentos humanos não se sustentam. E aí ele diz: Por isso entrego o meu coração, branda e resolutamente, como uma oferta de sacrifício ao Senhor. E Que aí acabou ficando como um lema, né? virou o lema, né? Prompt et sincere, né? Um coração entregue, né? E o Emile Leonardi vai descrever que este momento, ele chama de momento capital, ele designa e ilustra ali claramente a essência do próprio Calvino, tanto quanto dos seus seguidores posteriormente. E ele vai dizer: é aquele que, uma vez reconhecida a vontade de Deus nas Sagradas Escrituras, de um modo pronto, imediato, dedica-se a vivê-la, a praticá-la. Então, esse momento ilustra esse elemento, né? Entrego o meu coração como uma oferta de sacrifício ao Senhor. E coração, nesse sentido, para Calvino, é um tema, é um tópico chave, né? E para nós seria suficiente aqui no momento descrever que é o próprio eu do indivíduo, né? Quem ele é em essência, o conceito bíblico mais profundo de De homem coração, interior. de homem interior, né? E eles, olha, eu me entrego ao Senhor de fato, de um modo submisso. E isso ganha força com que, por isso que descrevi, falei rapidamente antes, né? Ele estava num momento que ele considerava o ideal para ele, era o que ele mais gostava. Eu não me lembro para quem foi a carta, mas uma das cartas a pessoa pedia para ele voltar. Não lembro se foi Farel ou se foi foi Pierre Viret ou outro autor, mas eu lembro que uma das cartas ele diz alguma coisa assim: você é meu amigo, mas me deseja algo tão ruim, assim. Era melhor você me desejar ir para a cruz, assim. Mas essa negação assim veemente de voltar para Genebra, junto com a percepção de que Deus mandou isso fazer com que ele vá, tipo, o nível até sacrificial, que é o que você está querendo demonstrar, é algo muito bonito do caráter de Genebra. E mesmo as cartas, você estava falando que ele não mostra muito, não fala muito de si, diferentemente do que acontece um pouco na nossa época, né? Que às vezes a gente acaba há uma época de muito marketing pessoal e tal, você não vê nada parecido com isso em Calvino, porque até nas cartas, que são documentos pessoais, ele é muito comedido, assim, e
muito zeloso de focar, às vezes ele está aconselhando as pessoas em focar em Deus e fazer com que as pessoas olhem para Deus. E às vezes alguns problemas mais domésticos, ele dá as opiniões dele, mas sempre do ponto de vista bíblico, nunca sempre apontando para exemplos. Eu vou contar uma história aqui de que deu certo uma vez, uma coisa que eu fiz. Eu lembro de... às vezes está em um contexto assim, que você vai ensinar alguém o que a Bíblia está ensinando, alguma coisa da história da igreja, e a pessoa sempre dá um jeito de contar uma história dela para dizer, eu fiz a mesma coisa. É um pouco a mania da nossa época, assim, de não consegue tratar os assuntos sem dizer que, a minha vida é parecida. E não, às vezes a gente pode ouvir a história só para aprender mesmo, não precisa fazer comparações, não precisa puxar para si assim, o holofote, tirar o holofote do que a gente está tratando, principalmente do texto bíblico, e trazer para si, né? Infelizmente, Calvino acaba sendo um exemplo nesse sentido, né? Já temos aí, eu acho que uma lição importantíssima, né? Me parece que o mundo hoje, as pessoas estão muito rápidas em absolutizar suas experiências, e não somente para si mesmo, né? Mas colocá-las como parâmetros que todos sigam, né? E quando Calvino não negava as experiências de modo algum, mas contava apenas como experiência. A palavra de Deus era o cerne da orientação. E nesse sentido, aí, pegando o gancho que você disse, né, a palavra de Deus, seu cerne, esse contexto do século, do ano de 1540, desta carta, nós sabemos a sequência da história. Em 1541, ele volta para Genebra, e aí tem um fato que é um dos mais belos, o que ilustra muito bem esse trabalho e dedicação em expor a palavra, somente a palavra. O contexto, né, a essência do sola escritura tem uma materialidade muito interessante, porque Calvino retorna em 1540, no primeiro domingo após o seu retorno, ele assume o púlpito e ele continua pregando no texto seguinte que ele parou 3 anos antes. O Timothy George, né, historiador que nós temos algumas obras, Teologia dos Reformadores, ele disse, olha, Calvino ele poderia, ele destaca que seria mais ou menos assim, talvez as pessoas ali estivessem esperando um sermão do tipo, eu os avisei, né? Vocês tiveram que me chamar de volta. De volta, agora vamos, tá vendo? Eu vou aproveitar agora, já que eles que me chamaram de volta, eu vou agora me defender, falar que não foi culpa minha, ou ficar lá, tipo, se lamentando. Podia não atacar, mas ficar, meus irmãos, como eu sofri quando vocês me abandonaram, mandaram embora e tal. Exato, mas ele não diz palavra nenhuma sobre isso. Ele pregava sequencialmente, livro por livro, texto por texto. Ele simplesmente retomou o texto em sequência que ele havia parado 3 anos antes, o que torna a impressividade, né, o impacto disto, demonstrando claramente que a sua função de ministro da palavra foi pausada circunstancialmente, mas que agora ele retomava o exercício daquilo que é o mais importante, a fiel pregação da palavra. O irmão que dá aula sobre isso, também pesquisa, uma impressão que eu tenho sobre esse... Você está falando dos anos 40, né? A reforma começa, pelo menos como a gente conhece, em 1517, né? Com as 95 teses. Uma coisa que eu sempre tive... Uma vez eu fiz isso até na disciplina que eu estava dando de História da Igreja. Se você comparar as 95 teses, o seu formato, o tipo de argumentação, ou as teses contra os escolásticos de Lutero também, pegar a argumentação, a quantidade de referência bíblica ou referência a outros autores não bíblicos. Você não vê sola escritura. Grosso modo, isso não aparece... O princípio é sola escritura, mas não é o método sola escritura. Quando você pega as 10 declarações de Berna, que eu acho que são de 29,
já é um texto mais parecido com o que a gente entende como protestante reformado. Tem uma argumentação bíblica, tem explicação da passagem. Quando você pega Calvino, isso é ainda mais forte. Ele cita Cícero, ele cita Platão, ele cita Aristóteles, mas não é o grosso do argumento. Sim. O texto bíblico permeia o argumento. E isso é uma coisa que eu acho... Eu não estou dizendo que Lutero não defendeu o solo escritura, não estou dizendo isso. A gente está falando do início de um movimento ainda, né? São os primeiros anos. Você pega obras de Lutero posteriores, isso você já percebe a mudança. Mas o que eu estou falando é a metodologia até da discussão teológica. Sim. Há uma mudança, assim. E quanto mais você vai avançando nesse século, nas décadas, né, pós 1517, e principalmente na obra de Calvino, que já escreve mais nesse período, é muito notório o texto bíblico assim pulsando no texto dele. Sim. E aí, uma das coisas legais do impacto de Calvino, que eu gostaria que você falasse um pouco, é porque ele é tanto um exegeta quanto um teólogo sistemático. E autor de catecismos. Ele escreve teologia, mas, assim, é verdade que as institutas, elas foram escritas... As institutas foram escritas para a instrução do povo, não são obras... A gente acha um pouco difícil, por causa da nossa época, tem um pouco a transposição histórica, mas ela foi escrita para instruir a igreja, em alguma medida. Mas aí você tem textos que ele ainda torna isso um pouco mais fácil para entender a pessoa comum, como aquele primeiro catecismo que ele escreveu, ainda naquele formato afirmações, né? Tópicos com afirmações, parece um pouco uma confissão de fé quase, e quando ele faz uma outra versão do catecismo de Genebra, já com o modelo pergunta e resposta que está se popularizando ali no século XVI, vindo inclusive do lado luterano. Mas é um cara que escreve exegese, é um cara que prega, é um cara que escreve carta para reis, é um homem que escreve cartas para consolar pessoas em luto. Fale um pouco sobre essa... Parece que não é um especialista, assim, tipo, sou pastor, eu sou teólogo. Não, ele está trabalhando no reino em qualquer canto. Ouvindo o que você diz há pouco, me vem à mente algumas questões, alguns pontos aí que penso ser extremamente importantes. O primeiro deles é aquilo que eu chamaria, né, evidentemente, como as obras da providência de Deus em relação a Calvino. Calvino foi encaminhado o estudo das letras, né, pelo seu pai, que era a cidade de Noyon, na França, muito próximo, um homem muito bem articulado com os homens importantes da igreja, e em dado momento há uma ruptura no relacionamento com os líderes eclesiásticos de Noyon. Conseguiu um benefício até, né, para Calvino, para ele poder estudar. Calvino, ele retorna e abre mão dele depois que há a sua conversão, né, que ele se converte. Mas um caso que me parece assim, mostra como Deus dirige as coisas explicitamente. E há momentos, claro, que nós não temos na menor dúvida de que Deus dirige todas as coisas. Mas tem hora que fica mais... Exatamente, parece que elas se tornam assim mais evidentes, claro. São muito claras. Assim. Muito claras. Uma delas é exatamente esse contexto. Calvino é tirado do estudo das letras, né, que há uma estrutura bem diferente do que chamaríamos hoje, né? Talvez filologia, filosofia, uma estrutura diferente, né? Sim. Escreveu sobre Sêneca. Sêneca, é o primeiro livro dele, né? Um tratado sobre política, né? Na verdade, análise sobre política. E ele é retirado pelo seu pai por causa dessa certo ruptura no relacionamento com os líderes eclesiásticos de Noyon. E ele entende agora que o melhor Calvino fazer direito, ir para o curso de direito. O Calvino, ele não gostava do curso de direito. Não era, ele preferia as letras, ele preferia a filosofia. Então era isso, mas sempre foi uma pessoa muito submissa ao seu pai. Calvino é um homem que, ainda que já tenhamos apontado que não temos muito detalhe sobre a vida dele, ele nunca foi um jovem libertino, numa época em que era normal ser.
O comum era ser, o natural era ser. Mas ele chega a escrever uma carta para o rei da Inglaterra pedindo para ele controlar isso nas universidades, tirar os benefícios deles. Exato. Então, ele já era, mesmo antes da conversão, um jovem muito piedoso e talvez aí por influência da sua mãe, a Jeanne Lefranc, né, tenha estimulado ele a piedade religiosa nesse momento. Mas, enfim, Calvino vai e é submisso ao pai, obedientemente ao seu pai, vai, naquele momento, fazer o curso de Direito. No curso de Direito, que não era o que ele mais gostava, no entanto, ele sempre foi extremamente dedicado. E, ao final do segundo ano do curso de Direito, foi oferecido a ele o título de doutor, porque ele já ensinava no mesmo nível dos seus professores. E ele não aceitou. Ele, não, vou terminar o curso, né? Seguiu adiante. Nesse momento, acho que há dois elementos que, para mim, são essa explicitude da providência de Deus se destaca. Um deles é o grande nome de grego no período, que lecionava no curso de grego, aliás, de latim, que lecionava no curso de Direito em Paris. E ele estava, digamos, meio cansado, porque ele era o segundo professor que pegava os alunos lá numa segunda etapa, e era um grande nome do latim, e ele estava meio cansado, porque os alunos não estavam chegando com o nível de latim que precisavam chegar. Preparado, esperava. E ele resolveu o problema dizendo, não, seria mais ou menos assim, você tem um professor que dá a primeira etapa e ele a segunda. Ele falou, não, vamos trocar. Então, ele resolve dar a primeira etapa. Na primeira classe que ele resolve fazer isso, o aluno que está lá é Calvino. E essa instrução no latim vai ser importantíssima para Calvino, que se evidencia nas institutas com a sua capacidade de argumentação, que é provinda de toda a articulação que o latim promove e que... e a obra de retóricos que ele teve que lidar, aprender, então, os clássicos... Então, assim, nós vemos a providência de Deus, porque isso é anterior à sua conversão, ele já está sendo preparado, treinado. E a sua capacidade de argumentação nas institutas é sublime e é destacada amplamente. Uma outra evidência é que, na França, dentro de um contexto humanista, que é diferente ali do de Lutero, né, no contexto universitário, outras influências. Outra construção. Mais escolástica, menos humanista. Exato. Então, Calvino está exposto ali ao humanismo, né, inicial, né, talvez com um certo tom ali secularizado. No entanto, o que vai acontecer é que um princípio que é fundamental à reforma protestante, que é o ad fontes, né, o retorno às fontes, ele, na França, não está ocorrendo no campo teológico, está ocorrendo no campo do direito. O campo jurídico, na análise jurídica. Então, Calvino é exposto a essa perspectiva metodológica de ir para as fontes e não se deter nos comentários, que Lutero faz críticas a isso por causa dos escolásticos, né? O texto bíblico não aparece. O comentário bíblico dos escolásticos, que por vezes não tem relação com o texto bíblico. É um comentário do comentário do comentário do comentário. Exato. Então, Calvino, no curso de Direito, ele é exposto a esta perspectiva, que para nós hoje é muito comum, vamos voltar à Escritura, mas na época não. Não, de maneira nenhuma. E até o texto original, assim, não só as Escrituras, mas ao texto original. Eu estava lendo recentemente que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade com as citações bíblicas de Calvino. O que é que eu estou chamando de dificuldade? Ele às vezes não... Ele cita o texto de no formato um pouco diferente que a gente está habituado. Por quê? Porque muitas vezes são as próprias traduções dele. Sim, exato. E aí conta-se que Calvino abria o texto grego e pregava naturalmente, né? Então, essas obras da providência de Deus mostram isso, né? Então, um homem desde já submisso à autoridade. Era um homem que conhecia a patrística, conhecia a escolástica, mas a base da sua argumentação era
Porque você vê ele dizendo, aqui não sei quem interpretou assim, mas Paulo está dizendo isso. Exato. Então, mas essa submissão ao pai, né, que você ia colocando. E assim, toda essa formação, o ar de fontes que ele é exposto ali, o treino na capacidade de argumentação, que vai se revelar central e vital nas institutas posteriormente. E nas obras exegéticas. Exato. Porque ele acaba dialogando com as outras exegeses que um pouco circulavam. Ele mostra exegeses da época, que tinham alguma fama, mas também obras de Agostinho, sim. ou mesmo do período escolástico. Assim, era um homem impressionante, né? Impressionante. E é exatamente essa lógica estrutural aí que mais à frente, quando ele vai comentar nas pastorais, toda a verdade provém de Deus. Uhum. Por isso, quando a gente lê as institutas, mas ele está citando toda a estrutura, tudo aquilo que anteriormente veio a ele, né? Algo como, às vezes eu brinco dizendo assim, eu gostaria de tentar reconstruir a biblioteca de Calvino a partir das institutas. Só que é um projeto interessante. Só que já seria um negócio estupendo. Espantoso, né? Porque ele lê todas as coisas, toda a verdade provém de Deus. Não há problema com a filosofia, em ler filosofia, ler literatura, não há problema em ler outros teólogos escolásticos, mas aí vem um elemento determinante. Tudo deve ser lido debaixo do crivo das Escrituras, inspirada, inerrante, infalível, palavra de Deus. Isso é determinante. Então, revela exatamente o grande compromisso de do Calvino reformador. com as escrituras. E o que eu acho interessante é, assim, pensando, você deu a base, né, de como a providência contribuiu na formação dele, como a gente, que é uma coisa que a gente está falando, a Bíblia pulsa nos textos de Calvino, e aí eu acho que, além dessas coisas que eu acabei de dizer, que você também mencionou, na verdade você mencionou, Calvino, eu penso que muito da influência de Calvino para a nossa época, além desse rigor bíblico, sua erudição, sua formação, sua capacidade argumentativa, é que Calvino parece que não estava muito a par, na verdade ele não estava, dessa divisão que a gente criou no iluminismo, principalmente depois do iluminismo, assim, de teologia histórica, teologia exegética, teologia sistemática e teologia pastoral. Porque você vê o homem escrevendo em tudo que é canto. Tá certo, ele não escreveu uma obra de história como a gente tem hoje, mas quando ele dialogava com a exegese ou de outros períodos, ou quando ele dialogava com a sistematização, as doutrinas de outros períodos, ele estava fazendo teologia histórica. Uhum. Então você vê isso na essa capacidade de caminhar no campo do que a gente chama hoje de teologia pastoral, teologia histórica, teologia. Porque pense hoje assim, quem a gente conhece que escreve comentário bíblico e teologia sistemática? Não é comum. Jay Adams, talvez. Um pouco, talvez, assim, que trata assim. Mas não é. E Calvino se a gente pudesse dizer assim, seria aquele pastor mais completo, assim, né? Tipo, bate o escanteio e cabeceia, assim, se for usar uma linguagem mais cômica. Mas isso é importante, porque o homem acabou sendo importante em vários ramos, assim, da teologia, né? Até na parte da teologia histórica, ele é importante, não só porque ele é um personagem importante da história, mas ele nos dá, às vezes, ferramentas para até comparar como os reformadores estavam dialogando com outros períodos históricos. Sim. E ele faz isso de forma direta, assim, citando os outros períodos históricos. A carta a Francisco I, em grande medida, é ele mostrando como está em harmonia, primeiro, com as escrituras, mas a teologia protestante que está nascendo está em harmonia também com com a história da igreja, com os pais da igreja. Isso é uma coisa muito fascinante nele, né? Não ficou fechado num ramo. Assim, a gente até conversou que no início ele era alguém mais voltado aos estudos, mas trabalhou pastoralmente. Sim. Tratou de liturgia, tratou de ordem da igreja. O homem era um pastor que pensava a igreja a partir das escrituras.
Isso me faz lembrar uma obra do Cropsey e Strauss, né, eles são os organizadores de uma obra sobre história da filosofia política, e tem um artigo sobre Lutero e Calvino, do Duncan Forrester, e há um apontamento que eu acho que é muito esclarecedor do Forrester ali. E ele diz, olha, a primeira coisa aqui, o assunto da temática é filosofia política. Ele diz, mas é importante destacar o seguinte aspecto. Tanto Lutero quanto Calvino não eram filósofos, tampouco filósofos da política. E não se viam assim. Eles se viam como pastores da igreja. No entanto, havia a necessidade da igreja se pronunciar a respeito destas coisas. Ela não, como se dissesse, olha, é uma evidência de que a igreja não saiu do mundo, ela não foi para um monastério. Ela deu a resposta porque ela tem a resposta, a palavra de Deus é a resposta. E o Forrester diz, no entanto, quando eles fizeram isso, respondendo às necessidades, eles foram referenciais a partir da Escritura nas suas proposições, aqui no caso específico dele, era sobre a filosofia política. Mas podemos estender isso e não ficar circunscritos apenas à filosofia política e entender essa lógica que eles tinham, né? E A aí, influência nas línguas modernas, no alemão e no francês, né? Já que exato. citando Lutero, a gente quando estuda na escola só vê Camões no português, Shakespeare no inglês, Cervantes no espanhol, mas não fala da importância de Lutero para o alemão, muitas vezes não se fala, né? De Calvino para o francês. Francês. E aí a gente encontra, assim, pegando o que o Forrester diz, né, como se ele dissesse, resuma Calvino em uma palavra, talvez, né? E eu diria que essa palavra é pastor. Só que havia uma estrutura, como você bem lembra, né? A gente virou uma época que eu chamo de hiperespecialista. Supostamente se sabe muito de pouco, talvez não se saiba nada de nada às vezes, né? Perde-se a relação com as coisas. Com o todo e com a realidade é o todo, né? Ela está lá o todo. A meu ver, há uma estrutura que é ali determinante. Não havia, em Calvino e nos reformadores, na lógica reformada, de um modo geral, essa dimensão de teoria e prática. Eu penso, com certa liberdade, de que se nós falássemos de ortodoxia e ortopraxia, que são termos que a gente gosta de usar para um Calvino, ele talvez dissesse, não estou entendendo o que você está falando, como é que é isso? O ensino correto sem a prática correta deslocada da fundamentação correta, isso parece não sentido. Você já usou nessa nossa conversa a palavra que Calvino usava, que é uma das palavras que eu acho mais importantes na teologia de Calvino, e que a gente deveria retomar, que é piedade. Sim. Que é a aliança entre o conhecimento e a vida cristã. A gente tem hoje fala-se muito em doutrinária, e às vezes se usa o termo espiritualidade, como quase alheio à doutrina, assim, uma coisa mais experiencial, e Calvino não via diferença entre essas coisas. Assim. Exato. A piedade, a verdadeira piedade, como ele às vezes se expressa, ela era a junção do verdadeiro conhecimento de Deus que implicava na verdadeira vida cristã. Que era esse coração, de fato, entregue a Deus. Exato, isso. E eu acho curioso o fato de esse testemunho dessa unidade entre teologia e vida ser tão contundente que até fora da esfera protestante ele é assim reconhecido. E aí eu lembro, destaco aqui só dois autores, o Jean Delumeau e o Michel Villey. O Jean Delumeau, historiador conhecido, católico, e que faz questão de descrever que em Calvino você tem a relação entre teologia e vida. Então, isso foi o grande, essa é a grande contribuição, ou seja, uma teologia para a vida. O Michel Villey, que é um historiador do direito, ele chega a dizer que Calvino apresentou, a partir da sua fundamentação bíblica, teológica, um padrão de vida para a totalidade do indivíduo, para a totalidade da vida. Ele chega a dizer isso foi tão impressivo que causou mudança até mesmo na Igreja Católica.
E o Villei fala, como se ele dissesse em dado momento, e olha que eu sou católico. Então, assim, na verdade, uma das grandes contribuições, eu penso, isso já vinha tentando ser gestado na Idade Média, eu penso, usando o termo do Weber, né, da ascese intramundana, né, viver integralmente a vida no dia a dia, né, tentar tirar um pouco essa hierarquia de santidade como existia na Idade Média, né, tendo o ápice, uma época o ápice foi o Marte, depois foi o eremita, depois foi o monge, depois foi o frade de uma ordem mendicante, mas ainda havia, por mais que as ordens mendicantes, quando surgem, tentaram ainda criar a ideia de segunda ordem, né? Tipo, o leigo, que era terceira ordem, o leigo, que era franciscano, o leigo, que era dominicano, mas ainda havia uma separação entre a fé verdadeiramente santa, ou a piedade, e a vida no mundo. Calvino, a reforma trouxe isso ainda mais forte, né? A ideia de não separar, não ter hierarquia, cada um deve viver a santidade onde estiver. Isso. Onde estiver. E a lógica, não existe sagrado e profano. Tudo é sagrado. Porque tudo está diante de Deus. Tudo diante de Deus, e tudo deve ser feito para a glória de Deus, como culto a Deus. Eu lembro de você falando, lembro de um autor, né, o Louis Dumont, um dos discípulos de Marcel Mauss, né, ele descrevendo uma obra sobre o individualismo. Ele disse que isso é uma grande contribuição. Eu estava lembrando o nome e lembrei com esse nome dessa obra. A grande contribuição do Calvino. E aí, claro, é sempre bom destacar, né? Individualismo não é sinônimo de egoísmo, que hoje em dia, para nós, no sentido popular... Virou sinônimo de alguém completamente fechado em si mesmo, né? Isso, é. E ali não, ali era a valorização do indivíduo. Uhum. E aí ele vai usar exatamente o termo que você fez referência, né? Ascetismo intramundano do Weber, e ele vai dizer que é exatamente isso, a grande contribuição é essa, ou seja, quase, em dado momento, ele chega quase que dizer, olha, exagerando, né? Bem pesado aí, a gente não concordaria com o que ele disse, que eu vou descrever, é como se ele dissesse, olha, o cristianismo ia acabar, a igreja iria acabar. Sim. Mas esse ascetismo intramundano, não, isso daí transformou não só a igreja, quanto o mundo. O Weber começa a sua obra dizendo, por que, gente, o sul da Alemanha é diferente do norte? Uhum. Porque é mais pobre num canto, mais desenvolvido no outro. E quando a gente olha os países, a Alemanha, e olha para os países influenciados pelo pensamento reformado, por que é tão diferente? Uhum. E aí ele é a coisa do ascetismo intramundano, a ideia de que ser santo tem que ser santo todo dia. Exato. E eu gosto desse termo de da ascese, né? Ascetismo não, mas da ascese intramundana ou extramundana, porque Paulo usa esse conceito de ascese para a vida cristã. A vida cristã é algo que se exercita, e Paulo não está escrevendo só para presbítero e diácono, muitas vezes ele está escrevendo para os membros da igreja. A fé é algo exercitado no dia a dia. Viver como digno do evangelho de Cristo. E o viver ali é viver como cidadão. Sim, e como cidadão, como você lida no casamento, como você lida com, no caso, dentro do modelo lá, o servo ou o escravo, como você lida com os filhos, como os filhos lidam com os pais, como você lida com os de fora, como você lida com os de dentro, é como você vive. Sim, é verdade. Muito legal, pastor. Eu esperava conversar meia hora, mas eu não tive coragem de parar. A gente está já em 44 minutos. Eu queria terminar com uma pergunta que eu pretendo fazer sempre. Eu acho que já deu umas boas dicas aqui, mas por que é tão importante? Ou por que seria importante, pastor, estudar a história da igreja? Eu penso, assim, acho que há muitas possibilidades da importância de se estudar a história. Uma delas que eu gosto de enfatizar, e eu acho que ela é extremamente importante, é aquilo que às vezes eu brinco falando, que é como uma receita de um bolo. Você tem aqueles elementos, os ingredientes, como açúcar, ovo, manteiga, margarina, farinha, enfim. Com esses ingredientes,
você faz praticamente uma infinidade de receitas, com proporções diferentes, com uma lógica de processo, né, de feitura diferente, mas os elementos, em certa medida, são os mesmos. Então, às vezes, a história é Eu tô com fome, eu já pensei em várias possibilidades aqui. Então, às vezes a história, alguns lidam, não me parece a melhor forma, como se nós pudéssemos fazer recortes arbitrários num dado momento e simplesmente encaixá-los Transferir. forçosamente. Mas quando me parece que nós observamos as estruturas, a estrutura de pensamento, as mentalidades, nós conseguimos captar esses ingredientes e percebermos que alguns equívocos, erros, que destruíram áreas ou que trouxeram grande prejuízo para a igreja no passado, eles podem estar muito próximos a nós hoje ou às portas de realmente acontecerem. Só que ele não tem o mesmo nome categorizado, por vezes, não pelos indivíduos que estavam no processo ali real naquele momento, mas é posterior, né? Então, essas nomenclaturas geralmente foram dadas posteriormente. Posteriormente, pelos historiadores. Historiadores, analistas, aí talvez só a única exceção é o Renascimento, né? Que os indivíduos parece que se autodenominaram, né? Agora chegaram as luzes, né? No auge da humildade deles, não, agora... Né? Como o Schaeffer dizia, olha, nós podemos resolver tudo. Espere só até amanhã que nós resolvemos tudo. Então, quando nós captamos essas estruturas e não simplesmente essas nomenclaturas rígidas, nós podemos, como que em certa medida aqui, identificar erros que estão ocorrendo hoje e também podermos identificar numa lógica, fazendo uma espécie de projeção de cenário futuro, podermos identificar, pelo menos potencialmente, o retorno de equívocos, de heresias, de erros, e, com isso, prepararmos a igreja. Evitarmos que a igreja caia nos erros e nas consequências sofríveis que ocorreram no passado. Identificando essas estruturas, essas mentalidades que são constituintes desses movimentos específicos do passado. Se eu entendi direito, você olhar aqui, ó, gente, essa combinação de ingredientes usados dessa forma vai dar a isso consequência aqui. vai ser essa. Os nomes dos ingredientes até podem ser diferentes, mas o mecanismo de funcionamento são parecidos. Exato. E se a gente não tomar cuidado de juntar esses ingredientes hoje, tende a dar ruim. Vai ter consequência. E nesse sentido, nós temos aí, eu creio que há uma linha que se mantém sempre, e isso eu devo a um insight quando eu li tempos atrás no Martin Lloyd Jones, né, Pregação em Pregadores, né, ele em dado momento identifica, olha, momentos em que a igreja foi forte, foi o momento em que a igreja foi fiel à pregação da palavra. O declínio da igreja está associado ao declínio da fiel pregação da palavra. Então, entender os ingredientes, as estruturas, nos ajuda a identificar problemas. Ao mesmo tempo que a história também nos mostra qual foi a forma de solucionar esses problemas. A fiel pregação da palavra. O Lloyd Jones percebeu um ingrediente. Sim. O Lloyd Jones percebeu como um ingrediente atrapalhou ou ajudou o outro ingrediente, né? O ingrediente contrário, digamos assim. Ele fez isso que você está dizendo que a gente tem que aprender a fazer. Exatamente. Então, assim, não é só... a história não nos dá somente a capacidade de projetarmos cenários futuros, de percebermos consequências negativas, mas também ela registra o que muito provavelmente foi a única forma de solucionar todos esses problemas. A fiel pregação da palavra, sola escritura, pastores comprometidos em pregar com fidelidade a escritura. Então, o mundo sempre foi transformado em níveis distintos, né? Nada triunfalista, de modo algum, mas sempre houve transformações exatamente por meio da fiel pregação da palavra. E aí eu encerro aqui, nesse sentido do que
que, respondendo essa pergunta, tem um historiador de Genebra que ele diz, destacando lá sobre Calvino, né, ele fala, em dado momento, a cidade foi inundada com a palavra de Deus. Não é um historiador religioso, né? Um historiador, como a gente chama aí, talvez indevidamente, de secular, né? Mas ele dá esse testemunho, olha, a transformação da cidade ocorreu por isso. Calvino pregava 3 sermões, às vezes, num dia. Então, mais de 300 sermões por ano. Então, ele diz, a cidade foi inundada com a palavra de Deus. E aí nós temos também, não somente a possibilidade de identificarmos o erro, mas a evidência da solução para o problema é a fiel pregação da palavra. Obrigado. Professor, pastor, amigo, gostei muito da nossa conversa. Assim, aprendi bastante. Igualmente. Espero que quem está nos ouvindo e assistindo também possa aprender muito, e acho que aprendeu muito, possa pegar isso tudo, na verdade, e aplicar a vida, como Calvino gostava de enfatizar, o conhecimento de Deus não foi nos dado para especulação, mas foi nos dado para a vida. Para a vida com Ele aqui e com a vida com Ele eternamente. Então, toda essa conversa e esse tom que apareceu e que é importante e que é próprio do pensamento e da influência de Calvino de voltar às Escrituras, possa marcar nossas vidas para que possamos ter verdadeira piedade. Agradeço ao professor por essa conversa tão boa. Então, que Deus nos abençoe e até a próxima vez. Amém.